Saúdo a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal da Assembleia de Deus, Nova Israel. Eu sou o pastor Cirano de Jesus e hoje nós vamos ministrar aqui uma doutrina, dando continuidade na doutrina A Cura da Alma. Hoje vamos ler aqui o livro de Jó, capítulo 8, versículo de número 1, Jó 8:1. Amém? Glória a Deus. Diz assim: Então respondeu Bibalde, o suíta: Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Soberano Deus e eterno Pai, caia sobre nós o teu Santo Espírito. Vem nos conduzindo, meu Deus, através, meu Senhor, a tua palavra nessa noite, para que nós venhamos trazer, meu Senhor Jesus Cristo, uma palavra de renovo, uma palavra, meu Senhor Jesus, de poder, de força e de cura, meu Deus, para aqueles que irão ouvir. Repreende, meu Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Acampa teus anjos ao redor dessa igreja, para que o Senhor nos guarde, nos livre, nos proteja de todo mal, pois aqui ora te agradeço em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui nós vamos ver ainda os conflitos de Jó, os conflitos que Jó vivia dentro dele, a alma dele. Então aqui diz: Então respondeu Bibalde, o suíta: Até quando falarás tais coisas, e até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se os teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se buscares a Deus e ao Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Graças a Deus. Aqui Jó, ele achava que estava vivendo uma injustiça, porque Jó, mesmo sabendo que era pecador, ele não entendia exatamente o que estava acontecendo. Já Jó estava aqui com a alma conturbada, perturbada, né? Ele se encontrava em aflição, em dores. E aqui, né, o amigo dele, Bibalde, né, reafirmando a justiça de Deus, e ele dizendo que se deixasse o pecado e buscasse o Todo-Poderoso e pedisse misericórdia, e fores puro e reto, ele sem demora despertará a teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Amém? Ou seja, a retidão e a pureza da nossa alma, andarmos com a alma reta e pura, se a gente pedir ao Senhor misericórdia para as nossas aflições da alma, porque a aflição da alma é algo terrível. A aflição da alma é algo muito doloroso, que não tem remédio aqui nessa terra que cure, somente Deus. Então aqui ele fala que se tiver pureza e retidão, então ele vai pedir por misericórdia, para que Deus se compadeça, e Deus sem demora vai despertar e vai restaurar a justiça da tua morada. Você que crê, diga graças a Deus. Ainda em Jó, no capítulo 20, ainda em Jó, no capítulo 8, no versículo 20, ele diz o seguinte: Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso,
e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomia, e a tenda dos perversos não subsistirá, diz o Senhor. Amém? Ou seja, irmão, ele diz que Deus não rejeita o íntegro, e nem toma pela mão o malfeitor. E ele diz que vai encher a tua boca de riso, os teus lábios de júbilo. Ou seja, Deus está dizendo que a tua dor, que a tua ferida está diante dele. E ele está dizendo que ele não vai rejeitar você. E ele não toma pela mão o malfeitor. Ou seja, tomar pela mão significa dizer, se aliançar, andar com o malfeitor. Muitas vezes, quando nós estamos com a alma doente, quando nós estamos com a alma ferida, mesmo nós que somos servos do Senhor, padecemos desses males, com a alma ferida. Então muitas vezes a gente acha, pelo fato de nos encontrarmos com a alma perturbada, que Deus está nos rejeitando. E às vezes a gente pode olhar para a vida do ímpio, do malfeitor, e achar que o malfeitor não padece daquele mal. Mas aqui Deus deixa claro que Ele não toma pela mão os malfeitores, mas os teus aborrecedores se vestirão de ignomia, e a tenda do perverso não subsistirá, diz o Senhor, para alegrar a tua alma, para trazer esperança para você, dizendo que vai encher a sua boca de riso, e os teus lábios de júbilo, ou seja, de alegria, diante da dor, diante da ferida que você tem na alma. Amém? Jó capítulo 9, versículo 11. Jó 9, 11, vamos ver o que diz. Diz assim, Jó 9, 11. Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá, que fazes? Deus não revogará a sua própria ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito. Como então lhe pedirei eu? Como então lhe pedirei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, o meu juiz pediria misericórdia. Ainda que eu chame, ele não me responde. Nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz. Porque me esmaga e com uma tempestade a multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amargura. Se trata da força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui. E se de justiça, quem me citará? Ou seja, Jó completamente desesperançado que ele pudesse receber ainda a justiça de Deus. Jó não cria mais. Jó estava aqui numa situação que ele não viria mais o bem, que a alma dele iria perecer, que ele não teria resposta, mesmo que ele pedisse misericórdia, ainda que ele chamasse, ele não ia responder, Deus não ia responder. E Jó disse: se Deus
arrebata a presa, quem pode impedir? Quem lhe dirá o que fazes? Ele estava reconhecendo aqui a soberania de Deus. Ele não estava falando o contrário, ele não estava murmurando contra Deus, ele estava com a alma ferida, doente. A oração de uma alma desesperançosa. E você sabe que Deus, ele conhece a nossa estrutura. E algumas palavras que nós falamos, Deus não leva em conta. Não leva em conta em alguns momentos que nós nos encontramos. Porque Ele sabe que a gente falou, mas a gente falou pela dor que a gente estava sentindo. Às vezes você fala uma palavra que às vezes ofende uma pessoa, mas não foi aquilo que você quis falar. É porque naquele momento você se encontrava desorientado, você se encontrava perturbado, atribulado. E você que é reto e puro de coração, você se arrepende daquela palavra que falou, você pede perdão àquela pessoa, às vezes na hora de dor, às vezes na hora de uma aflição. E aqui Jó se encontrava e Deus sabia exatamente o que Jó estava vivendo. Agora nós vamos para Jó, ainda, desculpe, continua, né? Continua. Versículo 20: ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me terá por culpado. Ou seja, Jó não estava mais acreditando, né, na justiça de Deus. E Jó já não conseguia mais, porque ele já estava no limite dele, no limite da dor. Ele disse: ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me terá por culpado. Jó estava dizendo que por mais que o homem procurasse ser justo, ele ainda era um pecador. Por mais que o homem procurasse viver em integridade, mesmo assim ele ainda pecaria. Porque não há homem que não peque. Versículo 21 ele diz: eu sou íntegro, não leve em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim tudo é o mesmo. Por isso digo: tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. Olha a situação que ele se encontrava. Se eu sou íntegro, mas não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Ou seja, Jó já não estava mais, ele já estava cansado, ele já estava desfalecendo a alma dele. Ele disse que não leva em conta a alma dele, não fazia mais caso da vida dele, porque na cabeça dele Deus destruía tanto o íntegro como o perverso. E ele diz que se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dele, dos juízes dela. E não é ele o causador disso? Quem é logo? Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram como um barco, como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser: eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu atriste e ficarei contente.
ainda assim todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me terás por inocente. Olha o diálogo de uma alma atribulada. Aqui, o diálogo dele, ele diz que a vida dele passou como um corredor, como uma águia que se lança contra a presa. Ou seja, Jó tinha uma vida de paz, de tranquilidade, e de uma hora para outra se abateu sobre a vida de Jó todo tipo de flagelo. Perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu os bens, e aqui estava perdendo a esperança. Ele disse que se eu disser que esqueci da minha queixa, deixei o meu ar de tristeza e ficarei contente, ainda assim todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me terás por inocente. Ou seja, Jó entendia que o que ele fizesse, ele ainda estaria na classe de um pecador. Serei condenado, pois trabalho eu em vão, ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente o juízo. Não há entre nós átrio que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedrontes o seu terror. Então falarei sem temer, do contrário, não estaria em mim graças a Deus. Jó pede para que o Senhor tire a vara de cima dele. Não aguentava mais. Jó aqui falava com Deus. Ele não conseguia responder a Deus, mas ele estava falando com Deus. E ele estava aqui derramando a sua alma diante de Deus. No capítulo 10, ele continua: a minha alma tem tédio, a minha vida darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Ou seja, a alma entediada é uma alma sem alegria, sem esperança. E ele já abre esse capítulo dizendo: a minha alma tem tédio, a minha alma tem tédio a minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, faz-te saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeitas a obra das tuas mãos e favoreces o conselho do perverso? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Irmão, é uma das passagens da Bíblia que a gente vê assim, de uma angústia, né? De um coração desalentado. Jó protestava aqui
contra a severidade de Deus, porque ele achava que Deus estava sendo muito severo com ele. Jó, ele disse que por mais que ele fizesse alguma coisa, ele não seria tido como inocente, porque no entendimento de Jó ali, ele estava sem entender muito se aquilo era por causa do pecado, outra hora ele achava que não era, então ele estava confuso, estava com a alma confusa. E aqui Jó, ele protestava contra essa severidade de Deus. Ele achava que o que ele estava vivendo era uma coisa muito severa, que Deus estava sendo muito severo com ele, porque Jó não estava entendendo o que estava acontecendo, porque Jó não sabia o que era o diálogo que Deus tinha tido com Satanás a respeito de Jó. Estava sem entender. E assim, irmão, muitas coisas a gente não entende. Muitas dores que vêm na nossa vida, nós não entendemos o porquê. Nós até procuramos o porquê, mas nós não entendemos o porquê. Nós não entendemos. Porque tem coisas que a gente não entende mesmo. Porque tem coisa que nós não temos a capacidade de entender. A nossa alma não tem a capacidade de entender coisas que somente Deus pode entender, que são coisas que pertencem somente ao entendimento dele e não a nós. O que cabe a nós é pedir a Deus que nos dê a sabedoria, o entendimento e o conforto para nós suportarmos aquilo que a gente não consegue mudar, aquilo que a gente não consegue aceitar, aquilo que nos machuca, que nos fere, que nos entristece. Você vê alguém que perde um ente querido, uma mãe que perde um filho, um pai que perde um filho. Eu não acredito que exista dor pior do que essa. Eu não acredito que exista uma dor pior do que um pai que perde um filho, ou uma mãe que perde um filho. Eu não acredito. O filho, quando perde um pai e a mãe, é uma dor, mas o amor de um filho não se compara com o amor de um pai e de uma mãe. Não se compara. O amor do pai e da mãe é infinitamente maior do que o amor de um filho. Estou falando de gente normal. O filho, ele só entende realmente o que é o amor do pai e da mãe quando ele se torna pai, ou quando a filha se torna mãe. Ela vai entender. Quando eu era só filho, eu não entendia o que era o amor da minha mãe e do meu pai, as preocupações que eles tinham, o sofrimento que eles tinham quando eu fazia coisas que traziam preocupação para eles. Quando eu me tornei pai, é que eu entendi o que é o amor de pai. É que eu entendi. E aqui Jó perdeu seus filhos. Todos os filhos. Não ficou nenhum vivo. Você perdeu um filho já é uma desgraça que não se compara a nada. Tu imagina perder todos. Paramos, eu acho que no 7, né? No versículo 8: as tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém até agora queres devorar-me. O irmão Jó estava, realmente, ele se encontrava numa queixa. Ele tinha uma queixa contra a situação dele. Ele disse: a minha alma tem tédio, a minha vida, darei livre curso a minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Ou seja, ele estava falando mesmo e tinha que falar. Ele estava sendo sincero diante de Deus, ele estava abrindo o coração dele para Deus. Ele não estava desrespeitando Deus,
Ele estava dizendo o que ele achava daquela situação. Ele estava dizendo o que ele achava daquela situação. Você lembra do diálogo que Deus teve com Gideão? Gideão estava malhando o trigo dentro do lagar. O lagar era um tanque que eles faziam para pisar as uvas. Malhar o trigo significa dizer bater, malhar é bater o trigo para tirar aquela palha seca. E eles batiam o trigo na eira. O que é a eira? Campo aberto. E Gideão estava batendo o trigo dentro de um tanque, porque toda vida que eles faziam a colheita, os amalequitas, os medianitas levavam tudo que eles tinham e deixavam eles sem nada. E aí, está lá Gideão malhando o trigo, e o anjo do Senhor aparece para Gideão. Ali no caso, quando é o anjo do Senhor, e ele aceita a adoração, nós sabemos que ali é a pessoa bendita do Senhor Jesus. E o anjo virou para Gideão e falou o quê? Gideão, homem valente, Deus é contigo. Que foi que Gideão respondeu para ele? Deus é comigo? Como é que Deus é comigo? Se eu vivo nessa miséria, se minha família vive nessa miséria, se tudo que a gente planta os inimigos levam, se a gente mora em cova, em caverna, como é que Deus é comigo? Como é que Deus é comigo? O que foi que Deus respondeu? Brigou com ele? Corrigiu ele pelo que ele falou? O que foi que Deus disse? Vai nessa tua fé, porque tu vai livrar o povo. O que Gideão estava falando era a mais pura verdade. Senhor, como é que tu é comigo? Eu vivo numa desgraça dessa. A promessa, Gideão disse que conhecia a promessa que tinham sido feitas para os pais, né, para os antigos, né, para gerações passadas. O que foi feito das promessas? Então ali Gideão, ele não estava revoltado contra Deus. Gideão estava revoltado contra a situação. A mesma coisa que é Jó. Jó estava revoltado contra a situação que ele estava vivendo. Como Gideão também falou, com amargura de alma. Com amargura de alma. E Deus ali viu ali naquela atitude de Gideão, que realmente ele tinha razão da queixa dele. E Deus disse assim, ó, vai nessa fé, vai nessa tua revolta, nessa tua inconformidade, porque Gideão não estava conformado com aquela situação de derrota. Ele não estava murmurando, ele estava inconformado com aquela situação que não condizia com a promessa de Deus. Então nós, mesmo que nós estejamos com a alma ferida ou com algo assim, nós não podemos esquecer que Deus fez uma promessa para nós. Deus fez uma promessa lá em Gênesis. Então nós não podemos deixar que a nossa alma venha se abater e a gente venha se entregar e esquecer que Deus fez uma promessa para aqueles que fizessem uma aliança com Ele. Então, se nós fizemos uma aliança com Deus, se nós entregamos a nossa vida para o Senhor, se nós temos buscado ao Senhor, mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, nós temos buscado nos corrigir, nós temos buscado a aliança com o Senhor, então nós temos sim que levar o nosso coração e a nossa alma a Deus. Ana, ela vivia uma afronta. A Ana, mãe de Samuel, ela era afrontada. E ela foi derramar o espírito angustiado dela, a alma dela angustiada diante do Senhor. E o profeta virou para ela e falou: mulher, por que até agora tu estás embriagada, dada ao vinho? E ela respondeu: meu Senhor, a tua serva não está embriagada, a tua serva é uma mulher com a alma amargurada até agora, derramo diante do Senhor as minhas petições. Ele disse: que Deus seja contigo. Essas pessoas aqui nos mostram que a gente não pode se entregar, que mesmo que a alma da gente se encontre aflita, nós temos que clamar, nós temos que continuar pedindo, nós temos que continuar argumentando com Deus, para que Deus
desça sobre nós através da sua misericórdia, irmãos. Ele não é o Deus da misericórdia? Ele não é o Deus do amor, da providência? Se a gente deixar de confiar nele, nós vamos confiar em quem? Se nós deixarmos de buscar o socorro nele, nós vamos buscar o socorro em quem? Me diga, irmão. Se a gente perder Deus, a gente perdeu tudo, porque ele é o único que pode fazer alguma coisa. Versículo de número 9. Lembra-te de que me formastes como em barro, e queres agora reduzir-me a pó. Porventura não me derramastes como leite, e não me coalhaste como queijo? De pele e de carne me vestisse, e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedestes na tua benevolência, e o teu caminho a mim me guardou. Estas coisas as ocultaste no teu coração, mas bem sei o que resolveste contigo mesmo. Se eu pecar, tu me observas, e a minha iniquidade não perdoarás. Se eu for perverso, ai de mim. Se eu for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomia, e olho para a minha miséria. Porque se levanta, porque se a levanto, tu me caças como a um leão feroz, de modo revelas poder, e de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se eu morresse antes que os olhos, se eu morresse antes que olhos nenhum me visse, teria eu sido como se nunca existira, e já no ventre teria sido levado à sepultura. Ou seja, Jó dizendo: por que tu me tirou de dentro da minha mãe? Por que tu me fez nascer? Por que tu não fez do ventre da minha mãe a sepultura? Não me matou para ninguém nem me ver. Irmão, é assim uma alma amargurada e uma alma ferida e uma alma entristecida. É assim. Ele diz que o ventre da mãe dele devia ter sido a sepultura. Por que Deus fez ele nascer? Para viver daquele jeito era melhor não ter nascido. Dor. Mas você vê aqui que Jó estava dizendo que Deus é que poderia fazer isso, tirar a vida dele. Mas Jó não estava dizendo que ia tirar a vida dele. A mulher de Jó disse: amaldiçoe esse teu Deus e morre. E ele disse: tu falas como uma louca. Ele dá a vida, ele tira. Eu vim para o mundo nu, e nu voltarei. Então aqui mesmo diante da dor, Jó em nenhum momento pensa em dar cabo da própria vida. Ele deixa isso na responsabilidade de Deus, que é o único que tem o direito de tirar a vida e dar a vida. Por que tu não me mata logo? Por que tu deixou nascer? Aí ele continua, olha, vai prestando atenção na conversa de Jó com Deus. Não são poucos meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que, por um pouco,
eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de onde não voltarei, para a terra das trevas, da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridão, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Ou seja, Jó estava dizendo: são poucos os meus dias, cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Ou seja, Jó estava dizendo que a morte para ele era um alento, que era um consolo a morte para ele. Mas ele estava pedindo para Deus providenciar isso. Ele não. Então, irmão, você que está me ouvindo, que passa por uma luta e pensa em tirar a tua vida, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Se você tem alguma queixa, apresente diante de Deus. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Ele fala para orar. Orar significa dizer falar com Deus. Então, se você quer falar com Deus, fale com Ele. Abra o seu coração. Saiba falar com Ele. Mas, diante de Deus, deposite todas as suas insatisfações. Ele não falou que a gente pode falar? Ele não disse no livro de Isaías: apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar? Entremos juntos em juízo. Então apresente as tuas razões para Deus. Entre em juízo com Deus, para que Ele possa julgar a tua causa. Aquele juiz pecador não julgou a causa daquela viúva. Então bote a tua causa diante de Deus. O que você não pode passar pela tua cabeça é você adoecer da alma e você achar que você tem o direito de tirar a tua vida e que a dor vai passar. Não vai. Deixe por conta de Deus. Deixe por conta de Deus, como Jó estava fazendo. Jó capítulo 12, versículo 10. Diz assim: na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo gênero humano. Na tua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Ou seja, nossa alma está na mão de quem? De Deus. Ou seja, a nossa vida está na mão de Deus. O nosso espírito está na mão de quem? De Deus. Está na mão dele. Nossa vida está na mão. Irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Eu estou pregando aqui agora, estou falando, estou respirando e estou vivo, porque Deus quer. Porque se Deus quiser cortar o meu ar aqui agora e tirar a minha vida, Ele tira a minha vida aqui agora. Eu vou poder fazer o quê? Nada. E Ele diz que qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Qual de nós, por mais ansioso que nós estejamos, pode acrescentar um palmo à nossa vida? Nenhum, irmãos, nenhum. O médico tenta, porque o médico é bom, porque a medicina é boa, porque os médicos fazem um trabalho maravilhoso. Mas se Deus não quiser, não tem medicina, não tem tecnologia que dê jeito. Porque na realidade a vida de todos nós está na mão dele. Na sua mão está a alma de todo ser vivente. Então entrega a tua alma na mão dele, ou seja, reconhece ele em todos os teus caminhos. Reconhece que a tua vida está nas mãos dele, irmão. A tua vida não está na mão do inimigo, não está na mão do diabo, não está na mão do demônio. A tua vida está na mão de Deus. Quem diz, quem vive, quem morre, quem desce a sepultura e quem sobe é Deus, não é o diabo. Você vê que aqui Jó só foi tocado por Satanás porque Deus permitiu. Mas Deus não permitiu que Satanás matasse Jó. Não permitiu. Isso aqui é para quem crê.
Não é para todo mundo, é para quem crê. Amém? Salmo 88. Vamos para Salmo 88. Salmo 88. Diz assim: lamentações de um atribulado. Olha aí, lamentações de um atribulado. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chega à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já à beira da morte. Olha só, meu filho, Davi. Aliás, aqui é canto dos filhos de Corá, dizendo eles aqui que dia e noite clamavam a Deus, e que a alma estava farta do mal, e que a vida estava à beira da morte. A alma cheia de males, males na alma. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabia que nos últimos tempos uma das maiores riquezas que o homem tem, sabe o que é? Saúde mental, saúde emocional. A doença da alma, ela é muito pior do que essa doença que está aí. Por quê, pastor? Porque a quantidade de pessoas que estão tirando a vida em alguns lugares já é quase uma calamidade. É porque os números não são divulgados. Você não sabe, mas os números de suicídio não são divulgados. Muitos lugares que são usados para as pessoas cometer suicídio não são divulgados para não incentivar a outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Você não está vendo que as pessoas estão doentes? Ainda mais depois dessa doença, piorou mais ainda. As pessoas preocupadas, ansiosas, se vai morrer, se vai pegar essa doença. Irmãos, uma coisa terrível. Pessoas enterrando seus entes queridos. Então a gente tem que buscar, orar, buscar a misericórdia de Deus, buscar o equilíbrio da alma, irmão. Equilibrar a vida no Senhor, fazer a nossa parte humana, que é cuidar da nossa saúde, nos prevenirmos. Aqui, o salmista continua dizendo, no versículo 4: sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Ou seja, aqui ele estava como morto, jogado entre os mortos, na sepultura. Ou seja, ele estava, aqui o salmista fala que a alma já estava morta. Já estava morta. E tem muitos de nós, pessoas que já estão com a alma morta, porque é tanta tristeza, é tanta melancolia, é tanta opressão do diabo, oprimidos pelo diabo, oprimidos pela dor, pela tristeza, pelas perdas, que eles são lançados no meio dos mortos, como quem desce à sepultura, e são desamparados. Desamparados. Essa é a palavra que está sendo dita aqui. Desamparado. Versículo 6: puseste na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Aparta de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para eles. Estou preso e não vejo como sair. Estou preso e não vejo como sair. Alma cativa. Uma alma cativa, sem saída. Talvez você seja essa alma cativa,
que você não consegue encontrar a saída, eu te apresentarei a saída nessa noite. A porta que está diante de ti, que hoje eu ponho diante de ti, diz o Senhor, a porta que é o Senhor Jesus. Eu sou a porta, quem entrar por mim, mesmo que esteja morto, viverá. Eu sou a porta do aprisco das ovelhas. Aqueles que entraram no meu aprisco acharão pastagem, acharão refrigério para a sua alma, diz o Senhor. Ele diz que é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, se você se encontra sem saída, Deus tem uma saída para você. Versículo 9: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Olha só a oração. Mostrarás tu prodígio para os mortos? Os finados te louvarão? Ou seja, Senhor, tu vai mostrar milagre para quem já morreu, porque se tu não fizer um milagre, eu vou morrer. Finado vai te louvar? Não vai. Os que descem a cova não te louvam, Senhor. Na cova não há memória de nada, não há glória na cova. Deus não tem prazer na tua morte. Ele não quer matar você. Ele quer que você viva para você glorificar o nome dele. Ele quer que você vença essa doença na alma, que você seja curado, para você glorificar e dizer assim: foi Deus que me deu força e me curou. Versículo de número 11: será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade no abismo? Acaso nas trevas se manifestará as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Ou seja, Deus na morte não tem lembrança de ti, da tua bondade, da tua fidelidade, não tem louvor, não tem nada na terra do esquecimento. Ou seja, ele estava dizendo que a morte dele não iria ter nenhum benefício, inclusive para o próprio Deus. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemão se antecipa diante de mim a minha oração. Porque rejeita, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob peso dos teus terrores estou desorientado. Sobre mim pesam as tuas iras, e os teus terrores deram cabo de mim. Está vendo que ele diz? Ele está o que? Desorientado. Desorientado, porque ele disse que Deus estava rejeitando a alma dele, Deus estava rejeitando a vida, e aqui ele se encontrava desorientado. Ou seja, desorientado significa dizer que a pessoa perdeu a direção, perdendo a esperança. Versículo 17: eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Amém? Os meus conhecidos são trevas. Pastor, a palavra pesada, né? Uns versículos muito fortes. Sim. Para você entender que não é só você que tem dores. Que homens que viveram a fé
talvez até com mais intensidade do que eu e você tiveram dores até pior. Mas isso aqui está escrito para que nós viemos crer no Senhor, para que o Senhor liberte a nossa alma. Ele disse que nos deu poder para orar, para expulsar demônios, curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Não se deixe vencer, mas vença. Pastor, sozinho eu não consigo. Não consegue. Com Deus você consegue. Essa palavra de hoje vai profundamente no teu coração. E eu queria fazer uma oração antes de a gente encerrar, para que Deus possa curar a tua alma. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa palavra tenha sido a oração de todos os que padecem, e que o Senhor fale no coração deles que a alma deles está nas tuas mãos, o espírito de cada um de nós está nas tuas mãos, e a nossa petição está diante de ti, e que tu console todos os que choram, que tu fortaleça todos os fracos, levante os caídos, alegre os tristes, anima o desanimado, cure as enfermidades do corpo e da alma, liberte todos os cativos e oprimidos do diabo, que tu possa avivar a fé deste homem e desta mulher que ouve essa palavra nessa noite, e eles sejam livres, meu Pai, de todo mal. É isso que eu determino, que seja anulada toda a obra das trevas contra a vida daqueles que têm padecido, meu Senhor, das algemas e das cadeias infernais, e que a alma seja livre, e que volte a viver a esperança e brilhar a tua luz sobre a vida de cada um dos que ouviram essa palavra e essa oração. Pois aqui oro e abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga graças a Deus. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo culto.